Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de comentar mais um capítulo da novela do fiscal aqui no Brasil. Então a gente vai explicar o que aconteceu ontem, por que a decisão não foi tomada e como isso está impactando amanhã. Vamos falar também de IPCA, porque saiu aí o índice de preços ao consumidor no Brasil e a gente vai comentar o que está pesando no seu bolso. Mas tem outros aspectos para a gente passar aqui, vamos falar rapidinho do FONC, como é que foi a decisão que não surpreendeu ninguém e vamos falar também da Petrobras, que reportou lucro ontem. Mas antes de tudo isso, André, como você está? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu aí o IPCA no dia de hoje, uma alta bem expressiva. A gente vai explicar de onde está vindo essa alta. Também tem a decisão do FONC, né? Finalmente aí tivemos mudança aí na política de juros dos Estados Unidos. Vamos explicar também tudo isso que está acontecendo. Aí tem o nosso segundo dia da marmota, que é a tal da decisão aí do corte de gastos, o que vai fazer, o que está sendo sinalizado. Então ainda tem bastante coisa para falar sobre isso. Tem Petrobras hoje, então antes de sextar vai ter uma agenda bem recheada. Então a gente já pode aí, já que eu falei de agenda, né? Então vamos para a agenda mesmo, né, Débora? Exatamente. Vamos começar aí pelos balanços, porque hoje saiu o resultado da Embraer. E aí a gente já passa às 9 horas da manhã para os índices de preços que saíram aqui no Brasil. Divulgações do IBGE e a nossa inflação oficial também saiu hoje. Então temos IPCA, INPC e INCC, os três medidos aí pelo IBGE. Ao meio-dia tem a Universidade de Michigan e o Índice de Sentimento do Consumidor e expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Essa medição ainda é preliminar, até porque o mês de novembro não acabou, ele está só começando. Estamos entrando aí na segunda semana, né? Mas aqui ainda a leitura preliminar. Mas um dado que pode ganhar peso na agenda hoje. Um dado que normalmente não ganha todo esse peso, toda essa relevância, mas hoje, por conta aí de mudanças nos Estados Unidos, esse dado pode sim já ganhar um pouco mais de peso. Hoje temos dois presidentes, né, na verdade dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos discursando ao longo do dia. Então isso também pode ganhar relevância, porque ontem teve decisão de política monetária e o mercado entra naquela busca de sinais pelos próximos passos dessa condução da política monetária. Então isso pode também ganhar um pouco de relevância. Temos poços de petróleo em operação e lá na China saem os índices de inflação ao consumidor e ao produtor de outubro no fim do dia. E acabou, ainda está na agenda, mas acabou hoje durante a manhã, essa reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China. Ela durou a semana toda e a gente vai explicar um pouquinho de como isso acabou chegando nos mercados asiáticos e no nosso mercado aqui nessa manhã. Então já vamos falar sobre isso, né? Tem notícias de todo dia que a gente coloca aqui para vocês já saberem o que está acontecendo, o que vocês podem esperar, né? Mas falando da Ásia, Débora, a gente teve esse final aí desse grande comitê aí e foram anunciados estímulos ainda maiores depois da eleição do Trump, né? E o pessoal ficou animado lá, né? Exatamente. Os estímulos, eles foram mais ali na questão fiscal. Os estímulos em si, de certa forma, não foram detalhados ainda, novos estímulos. O mercado, inclusive, criou expectativas em relação a isso. O que foi divulgado hoje durante a manhã, ou a nossa madrugada aqui, foi justamente a questão do teto da dívida ter sido revisto, ele foi aumentado. O governo chinês já tinha falado que caso Donald Trump ganhasse, eles iam aumentar a dívida, então eles iam tomar algumas medidas fiscais. Então, por agora, né, então por enquanto, a gente tem essas questões fiscais sendo divulgadas. Aumento do teto da dívida, aumento talvez da emissão da dívida, ainda não foi detalhado a emissão, mais o aumento do teto. Então aqui a gente já tem alguns pontos que podem trazer a perspectiva de que a China vai trazer novos estímulos para a sua economia. E foi justamente nesse ritmo, nessa espera, que os mercados asiáticos operaram hoje. Eu vou colocar aqui na tela o Nikkei 225, porque o Nikkei 225 acabou indo numa certa contramão. O Nikkei 225 subiu, mas subiu moderadamente, não foi uma alta expressiva. Ele acabou respondendo muito às taxas de juros nos Estados Unidos, enquanto os mercados mais ligados à China, então a gente está falando de Hang Seng, a gente está falando do próprio Xangai Composto ou do Shenzhen Composto, que é um índice menos abrangente entre as bolsas chinesas, né, ou das ações chinesas,
eles tiveram uma queda hoje, não tão expressivas também, as quedas não foram grandes, mas eles operaram em queda justamente nesse compasso de espera pelo detalhamento, por esse plano de novos estímulos, ou o que vai ser feito depois desse aumento do teto da dívida. Como isso ainda não está detalhado, o mercado acabou ficando ali um pouco mais de lado ou até caindo em alguns casos. Mas o Nikkei 225 acabou respondendo ao corte de juros dos Estados Unidos e ficou em alta de 0,30%, coisa que a gente não viu, por exemplo, no Hang Seng, que tem um setor de tecnologia intenso e acaba também normalmente respondendo a movimentos de juros, mas hoje não foi o caso. Hoje isso ficou em segundo plano por lá, até porque não tivemos grandes novidades, e ele foi mais na direção junto com a China. Vamos aqui para o nosso Brasilzão, então, Débora. Saiu a inflação oficial, o IPCA de outubro, né? Uma alta bem expressiva aí, uma alta de 0,56% em outubro. Você está com um acumulado de 4,76% nos últimos 12 meses, já chegou em 3,88% no ano. E a gente vê aí que o culpado é justamente as questões climáticas. A gente vê alta especificamente em alguns alimentos, não são em todos, mas esses alimentos subiram tanto aí que você teve aí um impacto de mais de 1% de alta do preço dos alimentos aí nessa inflação, na inflação desse mês de outubro. E quem subiu mais ainda foi justamente o grupo habitação, que também subiu quase 1,5%. Por causa da energia elétrica. A gente tem aqui um gráfico aqui para mostrar para vocês de quais são os impactos aí que a gente demonstrou aí que foi o destaque aí desse mês de outubro, né? Então a gente vê, ó, arroz você teve queda, feijão, batata, cebola, hortaliças, frutas. Esses aí são alimentos que você teve queda nesse momento aí, né? O tomate sofreu um problema sazonal. Mas você vê que a alta do alimento, ó, está justamente levada aonde? Carne e café, basicamente. A gente acabou não colocando. Leite derivado também, 1,3%. Então, o que está acontecendo? Justamente, são alimentos que são produzidos nas áreas que você teve maior desmatamento, que sofreram mais com a estiagem, onde pegou fogo em setembro. Então, né, como a nossa querida amiga Kendi vai voltar a aparecer aqui, né, quem diria que colocar fogo na Amazônia seria uma boa ideia, né, porque olha o efeito aí que está dando no preço. A gente já tem agora alimentos aí bem específicos, mas subindo muito, o que está pressionando a inflação geral. Então você está pagando mais barato na batata, no arroz, no feijão, você está pagando mais barato aí na cebola, na cenoura, você está pagando mais barato nas hortaliças, nas frutas. Só que olha quanto você está pagando a mais na carne. Porque o boi não tem onde comer. Pegou fogo no lugar que o boi está morando, então não tem como o boi está ficando magro, o boi não tem o que comer direito. Aí está aumentando o preço da carne. O café moído, né? A gente teve que essas zonas aí de queimado foram justamente o sul de Minas e o norte de São Paulo. O que se produz lá muito? Cana e café. Então você já tem uma procura global maior por café, a gente está exportando muito café e está faltando um café nesse mercado. O boi também produz leite, tá? Esse aqui que você tem uma queda, uma alta no preço aí do leite, porque está ficando aí mais caro e o leite está vindo menos aí da vaca, né? Então esses aí são os principais fatores que atrapalharam na questão dos alimentos. E o grande destaque negativo justamente fica aqui com a energia elétrica residencial, né? Não precisa ainda vir aqui agora, fica tranquilo, gente. Voltamos para o outro ainda. Então a gente tem o quê? A energia elétrica residencial também sendo aqui um dos grandes fatores, 4,74 de alta no mês. Por quê? Porque a gente teve bandeira 2 em outubro. A gente teve agora, no dia 1º de novembro, que a energia elétrica vai ter uma deflação bem significativa, porque ela foi para a bandeira amarela, ela estava em bandeira 2 tipo 2, ou seja, ligou todo o sistema emergencial das termoelétricas brasileiras. Agora, boa parte desse sistema foi desligado, a gente já está com um volume de águas maior, então você não diminuiu a estiagem, então está mais barato agora produzir energia elétrica, isso vai ter um impacto na inflação no próximo mês. Mas para esse mês a gente teve essa alta. E combustíveis dessa vez não atrapalharam em nada, na verdade foi fator deflacionário. Então, quem é o culpado da inflação?
é justamente os problemas climáticos aí. Mais uma vez, a gente vem alertando aí, desde que começou aquelas queimadas lá no mês de setembro, que isso ia ter impacto, principalmente em alimentos específicos e na questão da energia elétrica. A gente falou isso, aí se quem quiser reprisar, é só ver que a gente já está avisando faz um tempo, né, Débora? Exatamente. Para quem assistiu a gente em outros momentos, teve até alguns programas que a gente trouxe o mapa ali da produção de alguns alimentos para mostrar justamente isso, que onde esses alimentos são produzidos eram as áreas afetadas principalmente pelas queimadas e que isso ia começar a pressionar a inflação. Inclusive o cafezinho aí já é uma preocupação global há algum tempo, né? Já vinha sendo alertado inclusive em portais internacionais, porque a gente tem um papel muito grande na exportação do café. E isso acaba também afetando a economia e os preços de outros países, e essa questão do café já estava sendo discutida. Mas um ponto que eu queria trazer aqui também é que a gente precisa pensar, quando a gente está falando de bens que são produzidos e exportados também, então tem ali um mercado interno e um mercado externo. A gente tem que pensar, né, que o produtor daquele bem, se ele tiver a oportunidade de vender para o exterior em dólar, e agora com um dólar mais apreciado, com um dólar mais caro, ele vai fazer isso. E ele não vai ser bonzinho de praticar um preço menor aqui. Então, se ele vende, exporta em dólar, ele talvez também suba o preço aqui, porque senão ele venderia toda a produção lá fora. Ou deixa também uma disponibilidade menor para a produção interna. Então, a gente tem que pensar nesses pontos que também vão trazer, além da inflação ao produtor, alguma pressão inflacionária aqui, de certa forma, por conta do câmbio, né? Então, a gente não pode deixar esse fato de lado. Mas vamos ver aqui o que os grupos, né? Como é que os grupos se comportaram nesse mês. Então, vamos ver se a feira, o açougue, o mercado ficaram mais baratos. André, conta pra gente. O açougue foi o vilão, né? Tá faltando boi no Brasil mesmo, assim. Aliás, o boi está com pior qualidade, então a carne está mais cara. Então você vê, 3,61% de alta no mês. Então é muita coisa. Isso daí fez com que o açougue, que estava em queda, inclusive, estava quase no 0 a 0 no acumulado 12 meses, já tivesse uma alta aí de 6,24%. A feira caiu mais um pouco. A gente viu aí que hortaliças, leguminosas, frutas tiveram queda, então a feira está caindo. A feira foi o grande problema nos primeiros meses, a gente está em 1,56 agora, e acumulado no ano 8,36, ou seja, ainda está alto se a gente comparar nos últimos 12 meses, mas esse valor aqui já chegou até 20%, então a gente está tendo uma queda aí no preço da feira. Os boletos, o mercado, que aí a gente junta a feira, aí junta também, porque é o supermercado que você faz aí no fim de semana, tem produtos de limpeza, tem alimentos industrializados, tem os alimentos que você compra na feira, no açougue. No geral, ele subiu 0,97%, muito puxado aí, principalmente pelo preço do açougue, né? E aí você tem, então, 5,33% de alta nos últimos 12 meses. Os boletos teve uma alta de 0,79%, e lembrando que boa parte dessa alta dos boletos cresceu justamente porque cresceu o preço da energia elétrica. Então, isso daí fez com que você tivesse, então, agora os boletos pressionando em 6,16% no acumulado do ano. E o lazer cresceu bem também, 0,71%. Mas olha como está o acumulado do ano deles, 3,97%, é o mais baixo. É só nessa parte aqui que você vai ter a Selic atuando. Então, a gente está tentando aí, usando uma bomba atômica para afetar basicamente o que está dando menos problema, enquanto o resto aí não é afetado pela Selic, né? É a percepção de que as coisas ainda, por exemplo, fui no açougue, as coisas estavam caras, a inflação não está caindo, ou aqui no caso ela acelerou, mas aqui a gente tem que pensar nesse ponto, onde atua a Selic? Aqui, né? Nos 3,97, que inclusive estão abaixo da média dos 12 meses, é o único que ficou abaixo da média. E é aqui que a Selic vai atuar, o resto vai continuar pressionando o bolso. Então, é por isso que a gente fala que a percepção da inflação de cada um é diferente da apresentada pelo IBGE, que tem todas as suas ponderações, tem seus grupos, tem cestas, às vezes, diferentes de consumo. Então, a gente tem que entender isso até para ver de onde está vindo a inflação e se esse combate está sendo efetivo ou se é só uma baixada de média ali por conta dos pesos e das ponderações. Você baixa aqui no lazer e o resto vai continuar pressionando. Só que aí, no final das contas, na ponderação, a inflação acaba ficando menor, né? É esse pensamento que a gente tem que ter e é isso que a gente critica tanto quando a gente fala
de taxa de juros. Vamos falar de um assunto que a gente adora, Débora, corte de gastos. Tem a reunião hoje, né? O Haddad está se reunindo com o Lula. Vou ter uma reunião com um monte de ministros aí para definir a questão do corte de gastos. A emenda das PEC piorou ainda mais a situação, porque deu 11 bilhões a mais aí que você vai precisar tirar de outro canto agora aí por causa das PECs, como que a gente chama? É PEC, né? Na PEC não é orçamento secreto, mas o nome qual que é? Emendas PIX e tal. Então, mais um probleminha aí. E agora, mais uma reunião. Será que agora sai alguma coisa, Débora? Mas o mercado está muito ansioso por isso. Tem pressionado muito para que isso seja resolvido rapidamente. Isso tem sido um dos fatores que mais estão mexendo aí com o nosso mercado doméstico. Então, quando a gente vê dólar subindo, a nossa bolsa caindo, indo na contramão ou indo em direções muito contrárias, inclusive quando sobe e o dólar cai também em direções muito contrárias, pensando aqui em mercados globais, tá, gente? A gente começa a ver que isso vem de fatores domésticos. E essa questão do fiscal tá uma novela sem fim, porque todo dia o mercado pressiona o governo para que haja um desfecho rápido e o governo ele tá discutindo como se deve discutir corte de gastos. Eu acho que não devia nem ser discutido, porque, enfim, a gente sabe para onde vai esse corte de gastos. Só que o que está sendo discutido é justamente isso. Quais passos vão ser afetadas e quanto. Então, os ministros estão reunidos, ou estavam reunidos, inclusive, ontem, com o Lula e com a Haddad, tentando chegar em uma definição. A reunião durou o dia inteiro e não houve um consenso. Então, o mercado já começa a ficar mais ansioso, pressiona mais, e porque o mercado tem interesse e quer que o corte de gastos saia logo. Então, ele pressiona ainda mais, pressiona via câmbio, pressiona via juros futuros. E aí, essa novela, ela está se arrastando. Hoje a gente tem mais uma reunião. A expectativa era, inclusive, que a decisão saísse ontem. Não aconteceu. Isso acabou frustrando também o mercado. Então, hoje, essa discussão é retomada. E vamos ver se no fim do dia a gente tem, ou pelo menos na metade do dia, a gente tem alguma definição. Até lá, gente, podem esperar que a gente vai ter a nossa bolsa em queda e o dólar pressionado mais um dia por conta do fiscal, do olhar fiscalista, da ótica fiscalista do mercado financeiro, que está usando todos os instrumentos que ele pode para tentar pressionar que o corte venha a seu agrado e que tenha ali nossa, me fugiu muito. Não é nem benefícios, benesses. As coisas ouvidas, sejam ouvidos. Eles querem ser ouvidos e querem ser contemplados. Então, aqui, eles estão usando todos os instrumentos de pressão para isso, então hoje não deve ser diferente. O único dia que a gente viu o dólar cair aqui no Brasil e as moedas pares e emergentes subirem foi no dia após a eleição, porque o mercado não foi por nada. Foi porque o mercado achou que o governo ia correr agora com o efeito Trump, correr atrás de divulgar mais rapidamente o pacote de corte de gastos. Foi isso que derrubou o dólar, basicamente, além da realização de lucros. Então, aqui a gente deve esperar mais um dia de pressão, mais um dia de indefinição. E quando a gente tiver o final dessa novela, pode deixar que a gente vem contar para vocês. Isso em dia que sai resultado da Petrobras com um lucro gigante, mas mesmo assim o mercado não vai fazer a bolsa cair, beleza. Mas vamos falar do FONC, né, que finalmente aí teve a decisão aí de política monetária dos Estados Unidos. Agora a gente sabe o que a gente já sabia antes, na verdade, né, que caiu a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25 pontos percentuais. Então agora ela está operando entre 4,5% e 4,75%. A nota ficou assim, uma nota muito curta, muito sucinta, deixando bem genérico, falando a economia continua forte, o desemprego teve uma leve subida, mas continua abaixo, a inflação continua em trajetória de queda, mas como que eles falam? Continua em trajetória, teve uma trajetória de queda aí desde a última reunião, porém ela continua ainda muito elevada. Então, por isso a gente define aí para você ter esses 0,25 pontos percentuais, ou 25 pontos básicos que nem está na nossa matéria aqui, né? Não entrou muito a questão do efeito Trump, pelo menos na nota aí. Na entrevista do Powell também não entrou muito aí nessa questão. E vamos ver agora, o mercado, vamos ver o que ele já está esperando para a próxima. Também, não, pelo menos na nota, não deixou muito claro aí, a ata deve deixar isso um pouco mais claro. Qual que vai ser o ritmo, se você vai ter alguma questão aí importante aí sobre
Me fugiu a palavra agora, perdão, gente. Se vai ter alguma questão importante sobre a continuidade dessa política, se ela vai parar. Então, vamos ver aí. Acho que com a ata vai ficar mais claro, né, Débora? Exatamente. A gente tem só a entrevista coletiva do Paul. A única coisa que ele falou em relação à eleição dos Estados Unidos é que ele não vai deixar o cargo depois da eleição, porque um grande temor que foi criado lá nos Estados Unidos é que o Donald Trump começasse a pressionar tanto de uma forma indireta o Banco Central dos Estados Unidos. Ele não poderia mudar o presidente, mas fazer o presidente renunciar. Esse era o grande temor. E ele falou que ele não vai deixar o cargo e que ele até falou, não é permitido por lei. Foi esse o comentário dele. Então, nada de novo sob o sol, muito do que o Powell falou ontem já era muito esperado. Ele continuou com aquele discurso, temos que olhar os dados, cada reunião é uma reunião, então as coisas vão ser definidas no momento, porque depende do que for divulgado de indicador econômico. Então, nada novo lá nos Estados Unidos. Foi bem sem vergonha essa reunião, não falou nada. Meu Deus, você tem que espremer assim, qualquer coisa aí para dar alguma notícia, né? Mas vamos voltar para o Brasil, fomos para os Estados Unidos, voltamos para o Brasil, porque teve a Petrobras, lucro de, quanto que foi aqui? 32,55 bilhões, cresceu 22,3% no terceiro trimestre e tem um pagamento gordo de dividendos, 17 bilhões em dividendos. Faria Lima soltando fogos hoje, só não está pegando porque está chovendo, né? Então não está pegando muito lá, né? É isso mesmo. A gente já tinha até um aceno da Magda Chambriard ali antes dos resultados saírem, antes de qualquer resultado ter sido divulgado, em relação a dividendos. Ela tinha falado que não adianta guardar dinheiro em caixa, ficar empilhando dinheiro, ela usou inclusive essa expressão. Falou também que, por estatuto, tem que distribuir os 45%, então isso ia ser feito, mas que ela ia discutir, sim, os dividendos extraordinários, que foi uma discussão bastante grande em direções passadas da Petrobras, então ela voltou nesse ponto e falou, não, a gente vai retomar essa discussão em relação aos dividendos extraordinários e um grandíssimo aceno ao mercado financeiro que estava chiando muito. Quando teve essa discussão, para quem lembra dos dividendos extraordinários da Petrobras, o mercado financeiro foi uma choradeira, porque eles começaram a ver que, e quando teve também discussões em relação ao investimento da Petrobras, eles começaram a ver que ia ter mais recurso indo ali para investimento dentro da empresa, e isso ia diminuir a fatia dos dividendos. Então, essa discussão dos dividendos extraordinários não é de hoje. Então, ela já tinha dado um bom aceno ali para o mercado financeiro. E aí, o lucro da Petrobras no terceiro trimestre, o primeiro sob o comando dela, cresceu 22,3%, foi para 32,55 bi. A expectativa do mercado, só para vocês terem uma ideia, era de 27 a 29 bilhões, então surpreendeu e surpreendeu bastante. E aí já vi uma série de notícias nessa manhã sobre os dividendos, então que ia surpreender tanto no lucro quanto nos dividendos. Então o mercado já estava esperando que a Petrobras aumentasse ali a parcela dos dividendos. E foi para 17 bi. Isso dá mais ou menos uns 52% do caixa ali livre. Então, foi acima dos 45% do estatuto. O mercado ficou muito contente com essa notícia. E antes até da gente fazer o giro, eu vou até mostrar uma coisa para vocês aqui. Porque hoje a Petrobras está entre as maiores altas do índice. Ela está aqui no quarto lugar com alta de 1,37, não à toa. Porque ela, além de trazer um lucro maior, um lucro mais expressivo, ela vai distribuir parte disso para o mercado financeiro. E uma parte que talvez eles não esperassem, eles estavam esperando só os 45%. Então, as pessoas estão muito contentes, aí mercado, investidores da Petrobras, acionistas estão muito contentes e a Petrobras voltou a subir hoje. Tanto a Petro 3 quanto a Petro 4, elas estão lutando aí pelo último lugar, como vocês podem ver. Mas o nosso Ibovespa, já emendando um giro bem rapidinho, não está no terreno positivo. Então, nem os dividendos da Petrobras mesmo conseguiram animar o mercado a ponto do nosso Ibovespa ir para o terreno positivo. Ele está caindo 1,13%. E por que ele está caindo 1,13% e o dólar está subindo 1,08% a 5,76%? Pela novela do fiscal. Então, a novela do fiscal, que ainda não teve o seu fim, né? As pessoas estavam esperando o capítulo final ontem, e ela estendeu mais um dia, acabou causando essa incerteza em relação, e principalmente em relação ao consenso
de cortes e de onde vão sair esses cortes. Porque o mercado, né, na sua expectativa, é que saia todo do social, que saia realmente de saúde, de educação, essa é a expectativa. Mas como isso está sendo muito discutido e parece que teve, inclusive, uma discussão em relação a isso, que teria que ter um equilíbrio entre esses cortes sem deixar social de lado. Então o mercado já ficou desagradado por aí. Inclusive quando o Lula falou que queria priorizar o social, o mercado ficou também contrariado. Então não é nada que me espanta o Ibovespa cair 1,14 hoje e o dólar voltar a subir, já que esse é o fator de mais pressão que a gente vê ultimamente na nossa bolsa de forma geral. O DI futuro, que são as expectativas de juros para os vencimentos em determinados vértices ou datas, também está subindo hoje pelo mesmo motivo. Até porque as treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, então o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos estão caindo hoje depois daquela alta estrondosa que teve no pós-eleição. Então, depois que subiu tanto, as treasuries elas também chegaram em um ponto que elas começaram a sofrer realização, e hoje, e ontem também, estavam em queda. Então, essa tendência já não é de hoje. Mas nem isso está freando o nosso juros futuros brasileiros de subir, porque normalmente eles vão em direções muito parecidas. Então, um dia bem voltado aqui para o cenário doméstico. Não importa o que sai de notícia hoje. Podia sair um IPCA maravilhoso, podia sair, a Petrobras podia distribuir mais dividendos, a gente podia ter um dia totalmente agradando o mercado que, se o fiscal não for resolvido, que hoje é o que eles colocam na centralidade, nada ia animar o mercado. Parece que esse risco fiscal pintado, André, é maior do que qualquer outra notícia aqui no Brasil. Não, isso é uma coisa assim que eu achei interessante, que é o seguinte, eles não estão mais falando que corte em gasto social, eles deram uma roupagem nova, sabia? Agora sim, temos que eliminar, temos que reduzir as despesas obrigatórias do governo. Ou seja, vamos matar a Constituição de 88, que é a mesma coisa que vamos acabar com gasto social, mas eles estão chamando agora de despesas obrigatórias para deixar mais bonito, né? Porque ele fala assim, a gente quer matar pobre e não dá tão certo, né? Às vezes dá, né? A gente sabe que o público está ficando difícil, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Hoje é um dia bem esperado mesmo no mercado e sem grandes novidades. Não teve corte de juros que animasse, não teve treasuries que animasse. Hoje o dia vai ser mais negativo mesmo, a não ser que o pacote tenha alguma divulgação e anime realmente esse mercado financeiro que está difícil de agradar. Bem, vamos sextar então. Mas antes de sextar, chamar vocês aí para a live que vai acontecer aí nessa quinta-feira, 8 horas da noite, antes do feriado, hein, gente? Temos feriado, existem feriados, primeiro feriado do segundo semestre, então já aproveita, ó, e vem aqui ver, quinta-feira, 8 horas da noite, é 14 de novembro, já fazer esse esquenta aí, que vai ter a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão, como construir histórias que engajam e convencem. É a aula mais procurada do Edu, no nosso Empreendedor Mestre. Então esse vai ser o lançamento da terceira turma do Empreendedor Mestre e o Edu decidiu aí que colocar a aula que o pessoal mais comenta, mais pergunta, o sucesso aí das aulas do Empreendedor Mestre. Então ele vai mostrar aí de graça para vocês essa aula inaugural aí e vocês venham ver que é imperdível. Todo mundo aí que vê essas aulas do Empreendedor Mestre amam. Então, gente, de quinta-feira às 8 horas da noite, 14 de novembro, entra aqui, iclmercado.com.br e se inscreve, deixa lá pega lá o sininho lá do YouTube que vai valer muito a pena, né, Débora? Exatamente. E agora vocês vão sextar, e não sextar de qualquer jeito, sextar com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblar. Mais do que excelente companhia a partir de agora. E segunda-feira a gente volta para trazer os principais aspectos e pontos econômicos do dia. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar da Jornada do Herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!